Irmãos, quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Colossenses 3. Nós faremos a última exposição desse nosso retiro, nesse culto de adoração ao Senhor, e faremos sobre o trecho que fala de senhores e servos. Então, Colossenses 3, nós vamos ler dos versos 22 até o capítulo 4, verso 1. Colossenses 3, verso 22 até capítulo 4, verso 1. Quero convidar vocês, mesmo assentados, que leiam junto comigo, principalmente aqueles que têm versão Almeida Revista e Atualizada. Leiamos. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que em vós tendes Senhor no céu. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ilumina os nossos olhos agora para que nós olhemos para o texto que nós já lemos tantas vezes na vida, mas que saibamos e creiamos que o Senhor pode nos falar de forma muito distinta nesta manhã. Este é o lugar onde nós não simplesmente nos achegamos para te adorar, mas onde nós nos reunimos para te ouvir. Por isso, uma vez que tua palavra é lida, e à medida que ela for explicada, nós pedimos que teu Espírito renove nossa fé, sabedores de que o Senhor fala com o seu povo. O Senhor não nos deixa no escuro, o Senhor não nos deixa sem instrução. Então pedimos que nesta manhã o Senhor nos instrua, nos encoraje, nos faça crescer em sabedoria e percepção das implicações do Evangelho para toda a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado nesses dias sobre a vida de Cristo, a sua obra permeando todos os nossos relacionamentos, primeiro marido e mulher, ontem pais e filhos, e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com pessoas com quem nós trabalhamos. E eu vou deixar bem claro aqui que eu não estou falando simplesmente de trabalho remunerado, eu estou falando de todo tipo de serviço. Isso envolve pessoas que trabalham em casa, envolve pessoas que servem de alguma maneira outros, tá? Mas eu já quero começar dizendo que falar de trabalho sempre é motivo de grande confusão. Eu creio que seja motivo de grande confusão porque nós, muitas vezes, caímos em um dos extremos. Num livro muito interessante chamado O Evangelho no Trabalho, os autores dizem que os extremos são idolatria e indolência. Ele diz que idolatria acontece quando a gente espera muito do trabalho. Quando a gente idealiza de tal forma que a gente quer frutificar muito. A gente quer produzir muito. A gente quer não apenas ter sucesso, mas ver o trabalho como fonte da nossa identidade e alegria. Eles dizem que isso é idolatria porque é esperar do trabalho mais do que ele pode prover. Mas isso não é incomum. Vocês que gostam de trabalhar, observe quantas vezes você se frustra porque você não consegue render aquilo que você esperava render. Talvez porque a gente espere mais do trabalho do que de fato ele pode prover. Então quem é idólatra em algum momento se frustra porque ele não é capaz de suprir essas expectativas sempre. Mas a gente não reconhece idolatria. A gente acha que idólatra é aquela pessoa que trabalha assim 70 horas na semana, que faz loucuras, que deixa a sua família. O meu ponto é dizer que a idolatria ela tem graus diferentes.
ainda que nós não nos vejamos como workaholics, assim como amigos que nós conhecemos, assim como a gente nunca vê que a gente é ganancioso, sempre tem alguém que é mais ganancioso que a gente, a verdade é que nós podemos expressar outras maneiras de idolatrar quando a gente espera mais do trabalho do que de fato ele pode prover. O outro extremo é a indolência. A indolência é quando a gente espera muito pouco do trabalho. Quando a gente vai trabalhar de cara fechada, quando o trabalho é motivo do nosso desapontamento, a gente fica frustrado, seja com a posição ou com nossas atividades, o trabalho é mais fardo. E para esses o final de semana é redentivo, por isso que a gente tem o Thanks God It's Friday, né? Ai, que bom, hoje é sexta-feira. Quer dizer, o trabalho ele é um peso enorme, então eu tenho que me livrar dele. E sexta-noite parece a libertação para muitas pessoas que olham para o trabalho dessa maneira. Isso não acontece só com adultos não, tá? É muito bom que hoje nós tenhamos as crianças conosco. Isso acontece com as crianças também, que às vezes têm que obedecer a ordem da mamãe de arrumar o quarto ou de fazer alguma atividade que ela considera desagradável em casa, não é? Acontece com o pré-adolescente que tem os afazeres da escola. Acontece com adultos quando vão ao seu trabalho julgando desgastante ou enfadonho. A verdade é que todas as idades são suscetíveis a uma visão ou otimista demais ou pessimista demais do trabalho. Por que eu estou incluindo todas as idades? É porque eu creio que a Bíblia nos dá a base para dizer que trabalhar não é uma atividade só de adultos. Essa é uma visão à la ONU que não combina com a visão bíblica, tá? Quando fala assim que criança não trabalha, não acredite nisso. Trabalhar é parte da imagem de Deus. Quando Deus fez o homem à sua imagem, ele o fez para que o ser humano cultivasse, para que o ser humano produzisse, para que o ser humano fosse criativo com as coisas que estão ao seu alcance. Aquilo que em teologia reformada a gente chama de mandato cultural. Então, quando eu falo de trabalho, não pense apenas em trabalho remunerado, né? Pense também no trabalho da casa, pense nos afazeres de adultos como nos afazeres de crianças. Pense em gerar todo tipo de fruto resultante de usar alguma habilidade que Deus te deu. Todo ser humano tem potencialidade a desenvolver. E todo empenho em torno de produzir alguma coisa, de certa forma, é trabalho. Por quê? Porque a gente está refletindo um Deus que trabalha. Toda ociosidade, inclusive, diferente de descanso ou de lazer, ela é ruim, ela é pecaminosa. O que eu quero dizer é o seguinte, para algumas pessoas, deixar de trabalhar, deixar de produzir, como por exemplo a aposentadoria como ideal de liberdade, mostra como a gente não entendeu o conceito de trabalho. Muitos de vocês anseiam pela aposentadoria, porque aí finalmente eu não vou ser mais cobrado, eu não vou ser mais exigido, eu vou poder fazer o que eu quero. E na verdade, quando a gente faz isso, a gente perde de vista que Deus nos colocou para sermos úteis. Inclusive, se você tem parentes que já estão bem no final de suas vidas e estão já com saúde bem debilitada, você provavelmente já teve conversas do tipo assim, ai, eu queria tanto poder fazer tal coisa. E aí esse pai, essa mãe, esse vô, essa avó, esse tio ou tia se sente extremamente inútil. E por que dessa frustração? A gente não deve dizer, não, tia, não, pai, não, avô, tudo bem, você já trabalhou muito, agora é hora de descansar. Nada disso. Ele quer servir porque ele foi feito para isso. Então é frustrante mesmo não poder servir outros. Meu ponto é dizer que trabalho não deve ser visto como uma maldição. É verdade que trabalho não é uma coisa tranquila, porque a gente agora trabalha debaixo dos efeitos da queda. É fato que a gente enxerga necessidade de dar sentido ao trabalho. Inclusive, incrédulos fazem isso o tempo todo, eles buscam alternativas de redenção. Vários anos atrás, eu lembro de assistir um documentário no qual eles mostravam pessoas que saíram de empregos bem estabelecidos para fazerem o que gostam.
naquele sentido de encontrar no trabalho uma grande satisfação. E a ideia do programa era mostrar que você tem que fazer o que você gosta mesmo. Você tem que fazer o que você gosta. O problema é que 80% da população brasileira não faz o que gosta. E não dá para fazer sempre aquilo que a gente gosta. O ponto é que quando as pessoas estão trabalhando por dinheiro, elas pensam em posses. Mas às vezes elas trabalham por satisfação. Seja dinheiro, seja satisfação, quem busca isso primariamente no trabalho busca por razões erradas. Deixa eu explicar. Quando a pessoa busca satisfação, quando ela busca algum tipo de sucesso, por que ela está errada? Eu quero explicar aqui. Quando eu falo de satisfação, isso aqui é muito forte, porque mexe com a gente, tá? Isso não é só com pessoas que estão na incredulidade, não. Às vezes a gente trabalha para satisfazer no sentido de cumprir ou saldar as nossas dívidas, né? Trabalhar a fim de pagar as contas. O emprego não é um deleite, mas eu quero colocar os meninos numa boa escola, eu quero dinheiro para viajar um pouco, eu quero poder comprar meu imóvel, pagar as contas, então eu tenho que ralar, não é? E é isso que me move a acordar cedo todo dia. Um outro tipo de satisfação, de busca por satisfação, é aquela relacionada a desejos. É quando a pessoa é movida a desafios e ela pensa seriamente em deixar o seu emprego, porque o emprego não está mais lhe desafiando. É aquela pessoa movida por aventuras. E ela sente assim, eu estou fazendo a mesma coisa já tem um tempo, eu quero mudar um pouquinho para ver se a vida fica mais empolgante. Esse tipo de motivação, ele certamente leva a gente a trabalhar por razões que eu acho que são abaixo do ideal. Uma outra motivação por trás do trabalho é a busca por sucesso. Quando eu falo sucesso, eu estou me referindo primeiramente a sucesso financeiro, isto é, a de você conseguir conquistar coisas na sua vida, não é? Você querer não apenas um cargo ou uma função, mas uma quantia que seja honrosa de acordo com esse cargo. Quando a gente fala por esse dinheiro eu até faria, nós expressamos esse sentimento que a gente tem tanta dificuldade de admitir, que é a quantia me leva a fazer coisas malucas. As pessoas por essa quantia de dinheiro até eu. A gente mostra que nós temos anseios de fazer certas coisas se a compensação estiver presente. E tem pessoas que querem outro tipo de sucesso. Não é financeiro, mas eles querem aquele relacionado ao reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento, eu não penso apenas em fama, mas às vezes é prestígio acadêmico. Alguns de vocês que estão no contexto acadêmico, você sabe como é importante ter um currículo látis gordo. Isto é, ter realizações que alguém olha e fala assim, rapaz, seu látis é top. Isso é reconhecimento. Você trabalha em prol de reconhecimento. Ou anseio por subir na carreira para que você tenha o apreço das pessoas. Então é o reconhecimento dos homens. A razão de eu destacar essas motivações erradas é porque eu creio que elas são os efeitos da queda na nossa percepção sobre o que o trabalho poderia ser, mas na verdade não deveria ser. Tá? Quando eu trabalho em busca de salvação ou de solução para ou satisfazer algumas coisas que eu quero satisfazer na minha vida, ou para promover sucesso, eu estou fadado a frustrar-me. Trabalho vai ser algo que vai cansar a minha alma. Por quê? Porque sempre vai haver mais contas a pagar. Sempre terão desejos que o trabalho não conseguirá satisfazer. Sempre o dinheiro nunca será o suficiente. E sempre o reconhecimento dos homens um dia acaba. Sempre. Então o trabalho, ele não provê. Por isso que quando a gente está falando da suficiência de Cristo, e nós já lemos isso em Colossenses 1, por meio da leitura do presbítero Charles, a gente está sendo lembrado que a suficiência de Cristo não é só para salvação. Não é só para as coisas ligadas à minha fé. Como se de segunda a sexta eu trabalhasse com Jesus em mente, mas não com
com o trabalho de forma cristocêntrica. Eu creio que na maioria das vezes nós pensamos em Jesus no trabalho pensando em moral. Eu não posso ser desonesto, eu não posso mentir, eu não posso sonegar, eu não posso fazer falcatrua. Mas se eu não fizer isso, eu estou ok. Veja, de novo, o bom vizinho que você tem, que não é desonesto, faz todas essas coisas. Mas ele não trabalha com Cristo em vista. Eu quero que a gente pense além disso. Isso é pouco. Se é só isso que a gente pensa, em termos de cristão e cristianismo e trabalho, isso é pouco. Nós temos que olhar para Cristo além disso. Mostrar que a nossa postura no trabalho testifica que Cristo nos basta como motivação. E sua palavra é nossa orientação maior. Então, nessa mensagem de hoje, eu vou fazer a terceira vez daquele desdobramento do fazer tudo, quer por palavras, quer por atos, em nome de Jesus. Tá? Não é só casamento, não é só cuidar de filhos, mas é também trabalhar, honrar o seu nome no trabalho. Testemunho acerca da suficiência do nome de Cristo no trabalho é uma das coisas que eu acho que a gente fala pouco. Mas, curiosamente, isso é muito interessante, na passagem que a gente leu para hoje, nós vemos a repetição do nome Jesus, do título Senhor para Jesus, várias vezes. Eu falei ontem que no decorrer das 3 passagens que a gente está expondo, ele aparece 6 vezes, pois na nossa passagem 4. 4 vezes Senhor, Senhor, e se referindo à pessoa de Jesus. Isso é para mostrar para a gente que o senhorio de Cristo, ele afeta também nossa visão de vida no âmbito do trabalho, no âmbito de atividade de trabalho. Tá? Então, eu vou passar uma parte da minha mensagem aplicando isto aqui a trabalho, mas se você prestou atenção na minha leitura, você vai dizer assim, pastor, mas está falando de escravo. É verdade. É verdade. Mas eu creio que seja justificado eu utilizar essa passagem que fala de escravidão e senhores de escravos para aplicá-la ao trabalho nos nossos dias, porque eu acho que os princípios da relação de quem está em autoridade e quem está subordinado a essa autoridade é aplicável ao trabalho. Tá? Então eu vou fazer isso, mas no final da minha mensagem. Eu tenho basicamente 3 partes à minha mensagem. Na segunda e na terceira eu vou falar daquilo que o texto diz sobre o servo e daquilo que o texto diz sobre o Senhor, para a gente entender conceitos de como eu trabalho enquanto empregado, enquanto subordinado e como eu trabalho enquanto um patrão. Mas antes disso, a primeira parte da minha mensagem, eu preciso explicar um pouquinho o contexto de escravidão no Novo Testamento. Porque ler um texto como esse levanta várias perguntas para quem tem a lente de quem vive pós-abolição de escravatura. Tá? É muito difícil não ler esse texto e ficar pensando, mas peraí, por que Paulo falou simplesmente assim, patrões, liberem os escravos? Por que ele não falou isso? Por que ele não disse para os patrões que são donos de escravos, tipo Filemon? Filemon era um membro da igreja de Colossos. Ele escreve uma carta a Filemon com Onésimo como um dos seus escravos, e ele não fala para Filemon assim, Filemon, liberte Onésimo porque escravidão não é de Deus. A gente até gostaria que ele falasse isso, mas ele não fala. E isso deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. Por que ele não propôs a libertação do escravo Onésimo ou a abolição da escravatura? Por que a gente não tem isso? Então, eu preciso explicar na primeira parte o conceito de escravidão no Novo Testamento. Primeira coisa que eu quero te dizer é que a imagem de escravidão que a gente possui não combina muito bem com as situações possíveis de escravidão no primeiro século. A nossa história de quem vive nas Américas, seja no norte, seja no sul, de escravidão racial, não combina com aquilo que a gente enxerga na realidade do Império Romano do primeiro século. Primeiro porque, enquanto escravos, no nosso contexto, eram poucos, no Império Romano eram muitos. As estatísticas variam, mas há quem diga que possivelmente Roma, no primeiro século, chegou a ter entre 85% e 90% de escravos da população romana, o que é uma loucura.
Você pensar que 10 a 15% apenas são senhores de escravos. Aí você fala, mas peraí, então quase todo mundo é escravo. Aham, exatamente. Então pensar em escravo já tem que mudar um pouquinho do nosso entendimento, porque as cidades cosmopolitas eram repletas de pessoas que trabalhavam como servos, como escravos. E algumas diferenças notórias para aquilo que a gente conhece de história de escravidão. Eu quero destacar 3 delas. Primeiro, no primeiro século, escravidão não era racial. Alguém podia ser escravo por diferentes razões. Prisioneiro de guerra, inclusive era melhor trabalhar do que ficar preso, dando gasto. Ele trabalhava, ele rendia para aqueles que o capturaram. Você poderia ser escravo para pagar alguma dívida. Então, para honrar o seu nome, você tinha que pagar essa dívida. Ou porque você nasceu filho de escravo, então você não é uma pessoa livre, porque você está ainda preso à sua família. Então, esses seriam motivos bem comuns de você ser um escravo no primeiro século. Uma segunda diferença com a nossa visão ocidental de escravidão nas Américas é que vários escravos tinham perspectiva tanto de ganhar dinheiro quanto de possivelmente serem livres. O que eu quero dizer é que para os gregos, os escravos eles eram um bem, uma propriedade viva. Então o escravo tinha muitos direitos de um homem livre. Por exemplo, ele não tinha, melhor dizendo, muitos direitos de um homem livre, mas ele recebia salário. E esse salário ficava na mão do seu senhor, isto é, em posse do seu senhor, para que no determinado momento ele dissesse, agora eu acho que eu já paguei a minha dívida. Então, havia a perspectiva de que você pudesse ser liberto da sua escravidão, tá? Então, nesse sentido era bem diferente. Em terceiro lugar, boa parte da vida do escravo era tolerável. Não vou dizer boa, mas era tolerável. Trabalho escravo não era necessariamente trabalho braçal. Alguns tinham especializações. Por exemplo, a gente tem esse registro de escravos que eram artesãos, que eram médicos, que eram mestres. Imagina você falar assim, fulano tem PhD, sim, é escravo. Mas por quê? Porque ele trabalhava com a educação dos filhos dos seus senhores. Tá? Ele tinha habilidades medicinais, mas ele trabalhava para cuidar da saúde daquela família. Mas ele era escravo. Todo o serviço era praticamente feito pelos escravos, porque na cultura grega que os romanos herdaram, trabalhar com coisas que não fossem intelecto era muito ruim. Por exemplo, na visão de Aristóteles, todo trabalho que fosse, de alguma maneira, mexer com coisas, cuidar de coisas, era negativo, porque o ápice da atividade do ser humano é ser filósofo, é ser uma pessoa contemplativa. Depois disso, tinha a ideia de você servir o Estado, seja como um soldado, como um político, que não era igual a um filósofo, mas tudo bem, ainda era nobre. E depois disso, você tinha o resto. Então você consegue entender como a nobreza, ou ela era a elite intelectual, ou ela estava envolvida em instituições políticas, seja governando, seja guerreando, tá? E o resto era o trabalho braçal. Então esses eram os escravos no primeiro século, ok? E alguns escravos, é verdade, sofriam mais castigos e injustiças, mas outros escravos, às vezes, eram tratados de maneira mais amena, principalmente os escravos domésticos, aqueles que trabalhavam servindo, que inclusive faziam parte do contingente da família. Todas essas diferenças históricas não servem para a gente dizer que a escravidão no Novo Testamento é uma coisa boa. Não é o meu objetivo, tá? Não é um relacionamento normal de trabalho. Afinal de contas, um ser humano possui o outro, tem controle sobre ele. Mas a pergunta é, por que o Novo Testamento não se pronuncia a respeito? Parece que o silêncio do Novo Testamento sobre a abolição de escravatura endossa o status quo. E as pessoas têm diferentes, os estudiosos têm diferentes opiniões sobre isso. Tá? Tem gente que acha que existe uma legitimidade em ter escravos, houve gente que defendeu isso no passado e alguns até hoje em dia defendem isso. Há quem entenda que o Novo Testamento não falou sobre isso porque a realidade do tempo não permitia esse discurso, então não era o momento de refletir intelectualmente sobre isso ainda, mas com o passar do tempo as implicações do Evangelho levariam a isso.
E tem gente que acha que os princípios que levaram à abolição já estavam presentes no Novo Testamento. Textos como em Cristo não existe mais escravo nem livre, em Gálatas tem isso, em Colossenses tem isso. Bem, essas opiniões, elas são opiniões de quem tem uma ótica pós-abolição de escravatura. Mas eu gostaria aqui de desafiar a nossa maneira comum de ler e chamar a sua atenção para aquilo que eu acho que é mais profundo do que uma reforma social. Isto é, eu quero que a gente pense em como o evangelho é capaz de causar um impacto na vida de pessoas, mesmo quando não existe mudança em estruturas sociais. Isto é, hoje a gente tem países em que o espírito opressor continua a existir, mesmo onde o trabalho escravo é proibido. Você tem países, por exemplo, em que existe perseguição dos cristãos. E aí o que a gente tem que pensar é em orar para que os políticos nos tragam vida mansa e tranquila? Sim, Paulo ordena isso. Mas o evangelho não é só para os momentos em que nós temos vida mansa e tranquila. O evangelho também serve para os momentos em que a gente não tem vida mansa e tranquila e nós estamos debaixo de perseguição, tá? Então, o meu ponto é dizer aqui que antes do que revolução social, o apóstolo está lançando princípios que são capazes de transformar o coração do relacionamento. Por exemplo, ao invés de um evangelho que transforma a sociedade, as pessoas hoje em dia amam essa ideia e elas lutam por uma mudança social, não é? Paulo está apresentando um evangelho que transforma pessoas na sociedade, mesmo que ela seja injusta. Ao invés de pensar em mudar estruturas, Paulo apresenta uma mensagem que transforma pessoas, as quais, em certas ocasiões, podem influenciar estruturas. O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta eu, um brasileiro ou um norte-americano, chegar para um chinês e dizer assim: vocês têm que lutar por leis mais justas, por cristianismo na China. Então vai lá viver, aí você conversa comigo depois. Não funciona assim. Eu não estou nos Estados Unidos da América, né? Um chinês diria para um americano. Não funciona assim. Então ele aprende a viver fé cristã num ambiente em que as leis civis não lhe favorecem. O poder do evangelho, é isso que eu quero que você entenda. Se tudo que Paulo estivesse dizendo aqui é: irmãos, nós precisamos mudar as leis do país com respeito aos escravos, aqueles que estão em posição em que eles não veem mudança social, eles vão dizer: o evangelho é fraco, porque eu não consigo viver se não for com mudança social. O maior poder do evangelho é operar algo na vida das pessoas, mesmo quando não há mudança civil. Tá? É isso que a gente tem que entender. Mesmo quando não há liberdades civis. Então, ao invés de propor revolução social, abolição da escravatura, o Novo Testamento vai se apropriar dessa estrutura social para nos ensinar algo sobre a atitude cristã. Por exemplo, escuta isso aqui: nenhum de nós fica sem Senhor. Quando você é liberto do império das trevas, você é transportado para o reino do Filho do seu amor. A gente leu hoje. Isso significa que você sempre é escravo. Sempre. E o Novo Testamento vai se apropriar dessa estrutura social que todo mundo entendia para explicar a nossa relação nova com Jesus. Jesus não nos libertou para a gente fazer o que a gente quiser. Ele nos libertou para a gente fazer o que Ele quer. Nós continuamos a ter senhor de escravos. Nós nos tornamos servos de um outro senhor, cujo fardo é leve, cujo jugo é suave, mas nós continuamos tendo senhor. E é isso que eu quero que você entenda. Isso explica porque o evangelho vai além de simplesmente propor mudanças sociopolíticas, tá? Por exemplo, Pedro, não só Paulo, Pedro vai aplicar isso à vida, na sua primeira carta, às pessoas que tinham liberdade, mas que abrem mão da liberdade a fim de serem escravos dos outros, servos dos outros, em nome de Jesus Cristo. Então,
eu quero propor para vocês que o Novo Testamento está mudando até as melhores aspirações sociais, mudando a nossa maneira de enxergar, tá? Existem aspirações sociais em prol de liberdades e salvaguardar direitos civis, mas o Novo Testamento vai além disso. Veja, eu não estou dizendo que lutar por direitos civis seja errado, eu só não quero que você ache que isso é a expressão do Evangelho, porque se é, então muito descrente entendeu o Evangelho. E quando não tem direito civil, não tem solução do Evangelho. O Evangelho vai muito além disso. E é isso que nossa passagem nos ensina. Inclusive, não sei se você observou, como nós lemos 2 versos para marido e mulher, 2 versos para pais e filhos, 5 versos para senhores e escravos. Você fala, nossa, podia ter falado mais de casamento, né? A gente se importa mais, a gente faz retiro de casais, não faz retiro de escravo. Não é? Podia falar mais para a gente, assim, de casamento. Falou muito pouco, Paulo. É possível que ele tenha gasto mais tempo com essa questão de escravos senhores por causa da questão de Onésimo. Filemão era um membro da igreja de Colossos. E Onésimo tinha ido parar em Paulo e foi convertido entre algemas. E é enviado de volta para viver junto do seu Senhor. Então, eu creio que existem algumas coisas preciosas que são ensinadas por Paulo. Ele gasta mais tempo, inclusive, falando aos escravos do que aos senhores. Provavelmente porque a igreja tinha poucos donos de escravos e convertidos em comparação com os próprios escravos. Então, o que eu acho impressionante é que ao invés de Paulo falar assim, escravos, lembrem de conversar com o sindicato. Lutem pelos seus direitos. Não tem nada de vitimismo. Mesmo sendo escravos, Paulo vai exigir deles um certo comportamento que é devido ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que a gente vai olhar nessa segunda parte da mensagem. Nós vamos olhar para os versos 22 a 25 e ver o que Paulo fala aos empregados ou aos servos, tá bom? Então, veja que o verso 22 começa assim, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Esse obedecer em tudo é igual ao que foi falado dos filhos ontem, certo? A tônica sempre é obedeça, sempre, não só quando convém, não só quando agrada. Isso significa que o servo não tinha direito de escolher as tarefas agradáveis e deixar de lado as monótonas ou as desafiadoras. Ele precisava de um espírito que tivesse o mesmo empenho e a mesma excelência, independente do tipo de atividade. É claro que a obediência do texto não inclui atividades pecaminosas, porém, atenção, ela certamente inclui atividades absurdas. Às vezes a gente fala assim, você viu o que meu chefe me pediu? Que absurdo! Aí você tem que se perguntar, é pecaminoso? Não, mas eu acho que ele não tem direito. Então faça. Era isso que Paulo estava falando para os escravos. Incluía coisas que não eram próprias, ou que eles não achavam que era prudente ou sensato. Em tempos em que o trabalhador é ensinado a buscar os seus direitos, tempos em que o servidor público é estimulado a não fazer além do que lhe é obrigatório, o empregado cristão é desafiado a uma submissão incomum, eu diria até absurda aos olhos do mundo. Paulo fala, obedecei aos vossos senhores em tudo. Obedecer ao patrão em tudo deve provir de uma motivação sobrenatural. O texto continua dizendo assim, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O que ele quer dizer é que se o que move você a servir o seu patrão são os olhares dele, nada de extraordinário, você vai ter um limite quanto ao que você consegue fazer. Se depende dos olhares dele, se depende da vigilância dele, você vai fazer sob o temor de homens. E temor de homens, além de ser escravizante, ele não tem o poder de levar você a fazer coisas que vão além do comum. Tá? Então, o texto diz, não busque agradar homens, não busque fazer pelo temor
da vigilância de quem está acima de você. O texto fala, temendo ao Senhor, no finalzinho do verso 22. O que Paulo propõe vai além do que os pagãos são capazes de fazer. Por quê? Os pagãos possuem preocupações em relação à sua imagem com o próximo. Eles podem até trabalhar duro, mas a motivação deles é como os outros o verão. Porque eles não têm ao Senhor como seu patrão. Cristãos, em contrapartida, devem se preocupar com a imagem de Deus diante do próximo, não a minha imagem. Pois a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Olha o versículo 24. Finalzinho do 24 fala, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A ideia é, a gente carrega o nome de Cristo, lembra? A autoridade que Cristo nos deu, Ele colocou o nosso nome, nós carregamos o nome dEle. Portanto, a preocupação agora não é mais com uma forma que os outros veem, nos veem, mas como eles veem a Cristo. Então, meu ponto é dizer que enquanto pagãos são movidos à obediência apenas porque se preocupam com a maneira como eles serão vistos pelos outros, cristãos devem ser movidos à obediência porque se preocupam com o que o Senhor, e como o Senhor será visto pelos outros, tá? Aqui eu preciso destacar um pouquinho essa ideia de temor. Eu acho ela muito bonita na Escritura, porque ela aparece várias vezes nos chamados códigos do lar, que são os textos em Paulo, em Pedro, que tratam sobre família e lidam com o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos e com os escravos ou senhores. Então, a palavra temor aparece algumas vezes nesses textos. E a ideia, isso aqui é muito interessante, a ideia do temor lá é que não só a palavra é usada para se referir a Deus, mas também para se referir às autoridades que você deve respeitar. Então, se a mesma palavra grega às vezes é usada para falar dos patrões e é usada para falar do Senhor, como é que a gente fala de temor? Eu creio que a lição que a gente tem que aprender é que a vida é marcada por um ordenamento de temores. A gente tem que ordenar quais temores estão acima de outros temores. Por exemplo, Pedro tem uma dica muito interessante quando ele muda as palavras e ele fala assim, honrai o rei, temei a Deus. Ele usa 4 palavras e no finalzinho ele fala, honrai o rei. Você fala, mas o rei, sabe o que ele faz com a gente? Mas temei a Deus. Ele coloca num outro patamar. Ele está sendo didático em mostrar como a gente tem que ordenar os nossos temores. Meu ponto é dizer que quando você rala, se desdobra para não fazer feio diante dos homens, quando você se desgasta para mostrar serviço aos superiores, isso mostra que o que move a gente, na maioria das vezes, é o temor de homens, é a preocupação com as aparências. O temor do Senhor é que deve ser a força motriz do nosso trabalho. Eu tenho responsabilidades para fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que tem que me mover quando eu saio para trabalhar. É isso que deve me mover. Tá? Então, quando a gente fala sobre dedicação, sobre excelência, o que precisa nos mover é a pessoa e obra de Jesus. Quando o versículo 22 fala fazer com singeleza de coração, e depois no verso 23 vai repetir, fala tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, é a ideia de que às vezes o nosso trabalho ele é dividido. Eu já expressei isso, minha esposa sabe que já repeti isso zilhões de vezes, que um dos versos que eu gosto muito na Escritura, que eu aprendi com o meu pai na minha adolescência, é a oração de Davi no Salmo 86, no final do verso 11, que fala assim, ensina-me a temer só o teu nome. A razão pela qual eu gosto muito desse verso é porque eu acho que esse é o retrato da minha vida. Eu temo a Deus, sabe, Neto? O problema é que eu não temo só a Deus. Esse é o meu problema. Eu temo a Deus. Eu amo o Senhor Jesus. Mas o problema é que eu não amo só o Senhor Jesus. Então qual é a minha oração? Ensina-me a temer só o teu nome. Quando a gente tem coração dividido, o nosso trabalho não é
feito do jeito que Paulo está orientando aqui. A ideia é singeleza de coração, é fazer de todo o coração. É um trabalho que provém da alma. Eu não estou falando aqui, por favor, não entenda errado, eu não estou falando sobre aluno cristão que é cristão, tem que tirar 10. A funcionário exemplar tem que estar lá destacado como funcionário do mês. Não é isso. Inclusive, às vezes é possível fazer isso em prol de regras. Isso é ser legalista. É fazer as tarefas para que você seja visto. Tá? O meu ponto não é esse. É dizer que o cristão, ele tem que ser capaz de fazer as tarefas que os outros não querem fazer. Por quê? Porque ele trabalha com a alma, não apenas com as regras. Ele não é um funcionário exemplar. Ele é um funcionário de serviço sujo. Mas porque ele serve um outro patrão. Você entende como o evangelho muda a postura do escravo de dentro para fora? Paulo não estava, em nome de Jesus aqui, não estava falando sobre lutar pelos seus direitos. Ele estava falando sobre trabalhar de uma forma que haveria testemunho. Ele fala de não agradar homens, mas de temer o Senhor, fazer para o Senhor, não para homens. Isso é repetido várias vezes. Imagina como essas palavras soariam na mente de escravos explorados, frequentemente desprezados pelos seus senhores. É como se eles dissessem assim: Paulo, você está de que lado? Acho que você não entendeu, você tinha que estar jogando no nosso time, não no time deles. Não é? Mas o que Paulo está ensinando? Que a postura do escravo tem a ver com o testemunho do nome de Cristo. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo, pastor de gente em situação de escravidão também. Olha só, Paulo escreveu assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, está falando do Senhor da terra, da carne, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemadas. Então considere com honra o próprio Senhor, isto é, o patrão, o dono do escravo, para que o nome de Deus, a doutrina de Deus não seja envergonhada. Meu ponto é dizer que existe um testemunho por trás da ordem evangélica aos escravos, tá? E aqui eu quero falar como, embora as palavras que eu esteja proferindo aqui sejam duras, por conta da exigência alta, eu quero encorajar vocês. Encorajar a compreender que a utilidade do seu trabalho não está na importância que a sociedade concede a ele. Aqui nós precisamos de correção de novo, presta atenção. O auxiliar de escritório fala assim: estou fazendo um trabalho enfadonho, mas é porque um dia eu pretendo fazer tal coisa. Ou a atendente que nunca produz nada, fala: só estou ali atendendo, só marcando compromisso. Ou a faxineira que arruma todo dia a casa para no próximo dia ter que arrumar de novo. Quem tem trabalho dessa natureza e não enxerga algo que está sendo produzido e que permanece, tem a impressão de que o seu trabalho é inútil. Porque ele está pensando na utilidade do trabalho pelo que ele produz. Olha o que ele fez, que legal, hein? Nossa, você viu? Ele deixou uma marca para a sociedade. A gente pensa em trabalho bom assim. Eu acho que nós entendemos errado. Por quê? Resgatar a nobreza do trabalho significa lembrar a quem nós servimos. Então, até para diarista, o que há de nobre nela não é que ela limpa bem. O que há de nobre nela é que ela serve um Cristo que é puro e limpo. A finalidade do trabalho é o testemunho dele. Então, um autor escreveu uma coisa muito curiosa. Ele diz assim: o fato é que nós não fomos feitos para encontrar propósito em nosso trabalho, mas para dar propósito ao nosso trabalho. Quando Cristo é o nosso propósito, nós podemos trabalhar de maneira criativa para o louvor dele. O que ele está aqui tentando resgatar é a ideia de que nós não temos que pensar em trabalho pelo que ele produz, mas por aquele a quem nós servimos. E eu sei que trabalho causa muita frustração, porque
Vira e mexe, se você é parecido comigo, vira e mexe, você se pergunta como é que eu equilibro família, filhos, atividade do trabalho, como é que eu cuido de todas as coisas, não é? Aí você fala assim, puxa vida, os filhos querem mais atenção, a esposa, o marido pede mais atenção, e eu também tenho que dedicar à minha igreja, e agora o que eu faço? Equilíbrio não é malabarismo entre as várias responsabilidades, mas é a harmonia de seguir o único chamado de fazer tudo em nome de Cristo. O que é isso, pastor? Presta atenção. É ser fiel antes do que pensar em frutificar. Fidelidade é mais importante do que resultado. Eu quero dar exemplos, talvez isso ajude. Sabe qual é a nossa dificuldade? E a gente brinca assim, o dia só tem 24 horas. O Senhor Deus criou assim, então não deve ser errado. Acho que o problema está na sua expectativa. Mas a gente fala assim o tempo todo. Eu queria 30 horas no dia. Porque não deu para fazer tudo. Só que o Senhor Deus fez todas as coisas boas e Ele fez dia regido pelo sol e pela lua. E tem até onde eu sei, tem 24 horas desde que tinha astros nos céus. Tá? Então Deus não errou no horário do dia. O que está errado é o seu coração em relação ao dia. Mas não sou só eu, vários de vocês lutam com a ideia de, meu Deus, eu não dei conta, de novo. Não estou acertando aqui. Por quê? Porque eu acho que nós temos uma expectativa errada em relação aos relacionamentos. Vou ilustrar. Nós criamos a expectativa de que a gente tem que ter um determinado número de jantares românticos com a esposa ou com o marido, de passeio com os filhos, e ainda assim agradar o nosso patrão com o nosso desempenho profissional. Só que a conta não fecha, não é? A gente sempre julga a si mesmo como aquém dessas expectativas. Por que isso acontece? É porque eu acho que a gente pensa mais em agradar as pessoas do que em agradar o Senhor. Começar do cônjuge, também dos filhos e do patrão. O Senhor nos ordena que amemos nossa esposa e nosso marido, com ou sem jantar romântico, com ou sem passeio especial. O Senhor ordena que nós eduquemos os nossos filhos no temor do Senhor, com ou sem passeio especial. O Senhor ordena que nós sirvamos o nosso patrão como ao Senhor, agradando o patrão ou não. O meu ponto é dizer que aquilo que a Escritura exige de nós, e uma vida equilibrada, não é uma vida que faz malabarismo. Você já percebeu a quantidade de pessoas que seguem aqueles gurus que são administradores de tempo, que ensinam como você pode ter uma vida bem-sucedida? Acorda 4 da manhã, está na academia, come super bem, é malhado, é uma pessoa que vira e mexe, posta foto de viagem com a família, porque todo mundo anseia uma vida de muito fazer equilibrada. Isso é falso evangelho, tá bom? Presta atenção, não estou falando, eu não estou brincando. Você está indo atrás disso porque você também sonha com isso. Isso é falso evangelho. Imagine escravos querendo ter essa vida, quando são ordenados pelos seus senhores a fazer as coisas mais desagradáveis. Paulo não pediu nada disso deles. O que Paulo ordenou a eles é que eles fossem fiéis ao Senhor. Que não temessem pessoas, mas temessem o Senhor. Que honrassem pessoas, mas que fizessem por temor do Senhor. Então, equilíbrio tem a ver com fidelidade ao Senhor no relacionamento, antes do que com o fruto resultante da nossa fidelidade. Então, não se sinta desanimado se o seu trabalho não for reconhecido pelos homens. Pensa num servo como José. José trabalhou na casa de Potifar, Potifar achou muito bom. Mas quando ele trabalhou na prisão, ele não foi honrado. É o mesmo José. E eu acredito que trabalhando com a mesma dedicação. Mas num lugar ele foi honrado, no outro não. Isto é, num lugar foi reconhecido, o que eu quero dizer é isso. Ele trabalhava no temor do Senhor, mas ele foi reconhecido num lugar, no outro não. Então, o servo fiel,
o servo que faz tudo em nome de Cristo, ele recebe do Senhor a sua recompensa. Verso 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Pense nos escravos, quem está lendo isso aqui não é herdeiro de nada. Está trabalhando só para ter liberdade. Tá? E no entanto, Paulo está dizendo assim, não, vocês têm herança sim. Você não está lembrado, mas você tem herança. Você não é escravo de Jesus Cristo? Então você tem herança, claro que tem. O Senhor vai dar para todos os seus servos. O Evangelho modifica não apenas o status quo, sabe? Ele modifica a gente dentro de uma situação aparentemente desfavorável. É isso que eu quero que você entenda. A beleza do Evangelho para mim aqui não é que ela opera direitos civis na América da década de 60. Isso nem é a expressão do Evangelho mais puro. A beleza é que ela é capaz de abençoar nigerianos debaixo de perseguição no seu país agora. É que ela consegue fortalecer chineses que estão há tempo lutando por uma igreja underground. É isso. O Evangelho faz muito mais do que só mudar as nossas estruturas sociais. Ele transforma o cristão no ambiente em que ele está. Se o verso 24 faz um encorajamento ao escravo, o verso 25 é um alerta. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então, não tenha uma postura indigna do nome de Jesus Cristo. Mas, eu quero ir para a última parte, e eu vou ser bem rápida com ela. Capítulo 4, verso 1, ele fala dos patrões, dos senhores de escravos. O verso fala assim, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. É interessante que a conexão venha logo depois de não há acepção de pessoas. Em outras palavras, vale para vocês também algumas das coisas que eu acabei de dizer. Dentre elas, o fato de que vocês têm Senhor no céu. Até os homens livres são escravos em Cristo Jesus. Eles têm que ser lembrados, lembre-se, você também tem Senhor. Isso é muito importante para eles entenderem o que significa servir os seus subordinados. Eles também têm deveres para com os seus subordinados. É por isso que ter uma vida transformada pelo Evangelho muda a sua postura em relação a quem está debaixo de você. É muito bonita a história do centurião romano, que tem um servo que está enfermo e ele chega para Jesus e Jesus diz, não, vamos lá na sua casa. Ele fala, não precisa ir não, eu sou chefe também. Eu sei que basta uma palavra sua e tá bom. O senhor não precisa ir não. Aqui o centurião romano se colocou como servo de Jesus. E ele entendeu o que significa você colocar-se debaixo de autoridade de outro por amor aos seus servos. O credor incompassivo já não entendeu isso. Foi perdoado um montante enorme para não perdoar em sequência. Irmãos, então, o que o Evangelho está fazendo agora para patrões é se contrapor a um contexto do primeiro século em que os soberanos, os senhores, tinham poder praticamente absoluto dos escravos. E agora, Paulo está dando ordens a esses senhores para que eles entendam, se vejam como servos dos seus escravos. Tá? O ensino de Jesus foi assim, lembra? Quando ele fala para os discípulos que muitos líderes querem ter autoridade, mas quem quer ser grande no reino tem que aprender a servir. Ele ensina isso, porque ele é o exemplo de autoridade que, inclusive, dá o que tem de mais valioso em prol dos seus servos. Justiça e equidade, destacadas aqui no verso 1, são importantes virtudes que os patrões de hoje devem demonstrar, tanto para o tratamento quanto para a recompensa. O que eu quero dizer é que tem muitas coisas que a gente poderia dizer sobre o que um patrão poderia fazer em prol dos seus subordinados. E a primeira é não pensar só em autoridade, mas em servi-los. Servi-los de diferentes formas. Servi-los provendo saúde, segurança, estabilidade financeira e assim por diante.
Patrões têm que se preocupar com doenças, cônjuges, filhos, educação, não só da família, mas da família do empregado também. Então, assim, meu ponto é dizer que num país com altos encargos, para quem tem uma pequena empresa, ser um patrão significa padecer em prol das famílias que você quer sustentar. E a gente tinha que pensar assim. Eu estou dizendo isso porque existem pessoas entre nós que dizem assim, no Brasil não dá para ser empresário, não. Pelo menos não micro. Talvez um mega, mas microempresário não dá. Por quê? Porque o governo não deixa. É assim que a gente olha para as injustiças, pelo menos aos nossos olhos, né? Do nosso país. Meu ponto é dizer que esse é o peso de ser Senhor. Mas o nosso Salvador Jesus Cristo não deixa a gente com folga. Ele sempre tratou os seus subordinados de maneira tão honrosa que ele chega a se humilhar diante deles quando ele lava os pés. E lembra que ele diz assim, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Então, a ideia aqui é de serem servos como Jesus foi. Ele é aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Ele é o supremo, ele não só é o servo que veio dar a sua vida em lugar de muitos, mas ele é o Senhor riquíssimo, que não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas prepara para você moradas celestiais. Entende? Ele assume o ônus de ser servo. Então, à medida que eu encerro, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu já disse isso, então eu vou corrigir em vocês coisas que eu também preciso de correção. Às vezes eu me pego pensando, e já até falei, dizendo assim, você acha que eu sou escravo seu agora? A resposta certa é, sim, eu sou. Quando Deus me colocou no reino dele, eu sou servo de todo aquele que está debaixo da minha influência, por causa de Cristo. Ele é o Supremo Senhor. Mas o evangelho dele me ordena a fazer algo que esse mundo considera louco. Usar a palavra escravo. Na UNB ou qualquer contexto assim, já seria assim, motivo de você ser linchado. Não é? Mas a gente está aqui num retiro de igreja dizendo que nós aceitamos ser escravos. É coisa louca. Por amor a Jesus Cristo. Que nós aceitamos servir como servos, como douloi do Senhor Jesus. Então, eu quero que você... A minha palavra final é sobre toda a nossa conferência. E depois eu vou orar. Todo o nosso tempo aqui no retiro. O que eu queria que você entendesse com as exposições? Que a Bíblia propõe algo muito mais revolucionário do que igualdade dos sexos no casamento, por exemplo. A Bíblia propõe algo muito mais revolucionário do que liberdade dos filhos na sociedade moderna, direito dos meninos. Ela propõe algo muito mais revolucionário do que libertação de escravos. Ela fala de um evangelho que não só nos dá condições de viver em meio a uma sociedade cujas estruturas sociais ainda estão aquém do ideal, mas ela também nos dá base para propostas de mudanças presentes e nos dá perspectiva de uma sociedade edificada sobre princípios divinos, que se tornará uma realidade no porvir. O que eu quero dizer é que um dia nós seremos não subordinados mais a hierarquias humanas injustas. Um dia nós teremos o deleite de servir uns aos outros voluntariamente, e não por causa da estrutura na qual nós estamos. Mas o Senhor Jesus pede que a gente viva hoje, olhando e servindo hoje, com o testemunho de quem aguarda recompensas futuras. Então, aprenda a viver cada relacionamento com seu cônjuge, esposa, marido, com seus filhos e no seu trabalho, sempre antecipando um tempo em que as coisas serão perfeitas, em que você vai amar belamente, em que você vai servir perfeitamente. Quero orar e pedir que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra. E como é que ele costuma fazer isso? Ele costuma fazer isso se os crentes aprendam a ruminar, aprendem a conversar sobre isso. Então, uma
orientação que eu sempre dou à minha igreja, e peço licença ao pastor Mateus para fazer o mesmo aqui, aproveite o dia do Senhor para falar das coisas do Senhor. O dia do Senhor é um dia de ter conversas santas e de processar aquilo que a gente ouve na pregação da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te damos muitas graças porque nós tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra pregada ao longo desses 4 dias. Tivemos boa comida, tivemos tempo de deleite, de conversas boas, de brincadeiras, de descanso. Tudo isso é muito bom, Senhor. Mas não existe nada mais precioso do que a tua palavra. E a razão disso, Senhor, é porque haverá dias em que a gente não vai ter deleite. Haverá dias em que nós não teremos descanso. Haverá dias em que a gente não estará se divertindo. Nós não estaremos em tempos tranquilos. Mas ainda assim a tua palavra é vívida e válida para nós. Então ensina-nos não somente a esperar um Brasil mais justo, o que não é errado, mas ajuda-nos e prepara-nos para viver cada vez mais santamente um Brasil repleto de injustiças. Ensina-nos a amar o nosso Senhor que está nos céus e a trabalhar com Ele em vista, tendo a Ele como nosso supremo patrão. Senhor, concede aos nossos corações aflitos com as condições do presente descanso naquele que reina sobre tudo e todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.